Essas desculpas pareciam exatamente isso, desculpas, no último fim de semana, quando Sofia foi levada às pressas para o hospital inconsciente. A história que me contaram era que ela estava engasgando com comida, com pasta de amendoim e geleia enquanto dormia. Mas os médicos disseram que Sofia estava com sangramento no cérebro e tinha outros ferimentos. Agora, a polícia de Exeter está tratando a morte dela como assassinato. Sofia Acosta nasceu em 5 de fevereiro de 2008, filha de Erica Smith e Obadias Acosta. Ela também tinha uma irmã mais nova chamada Alexa. Sofia demonstrava amor a todos com quem tinha contato. Ela era conhecida por ser feliz, adorável e brincalhona. Algumas das coisas favoritas de Sofia incluíam princesas, colorir e se fantasiar. Em determinado momento, os pais de Sofia seguiram caminhos diferentes. No entanto, a mãe de Sofia, Erica, recebeu a guarda total dela e de sua irmãzinha em setembro de 2010. Erica deixou um homem chamado Cristóvão Cherry morar com as três em seu apartamento, que ficava em Exeter, Califórnia. Erica disse que o motivo de ter deixado Cristóvão morar com elas em primeiro lugar foi porque ela estava tentando ajudá-lo a largar o vício em heroína. Os dois começaram a namorar alguns meses depois. E independentemente do motivo pelo qual Erica disse que deixou Cristóvão ficar, logo eles começaram a usar heroína juntos. E foi mais ou menos nessa época que os abusos contra Sofia começaram. Erica também alegaria mais tarde que Cristóvão a forçou a usar heroína. Eu não duvido disso. Em 7 de maio de 2011, Cristóvão deu para Sofia um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Quando ela terminou, ele levou ela e a irmãzinha Alexa para o andar de cima para tirarem uma soneca. Depois de colocar as meninas para dormir, Cristóvão voltou para o andar de baixo. Mas menos de 2 horas depois, Cristóvão encontrou Sofia inconsciente no quarto dela. Ele gritou para Érica, que subiu correndo. Eles então ligaram para o 911 e Érica e Cristóvão começaram a fazer RCP em Sofia. Quando os primeiros socorristas chegaram ao apartamento número 9 nos apartamentos Exeter, Sofia estava deitada nua, molhada e no meio do chão da sala em cima de uma toalha. Cristóvão estava a poucos metros dela, enquanto Érica estava do lado de fora do apartamento, chorando. Então, enquanto Érica parecia visivelmente abalada, Cristóvão parecia bastante nervoso e assustado, segundo a polícia. Uma das primeiras policiais a chegar percebeu que Sofia ainda tinha pulso fraco e ela foi levada imediatamente ao hospital. Depois, ela foi levada de helicóptero ao Hospital Infantil da Califórnia Central e sua irmã Alexa ficou sob cuidados do conselho tutelar. Quando a menina chegou ao hospital, ela estava completamente inconsciente e precisou ser mantida viva por um respirador. Ela tinha hematomas nas nádegas e sangramentos saindo da boca, assim como das suas partes íntimas. Então, além do provável abuso sexual, Sofia também tinha alguns ferimentos traumáticos na cabeça. O cérebro dela estava sangrando e mostrava falta de oxigênio e fluxo sanguíneo. Isso era consistente com sacudidas, além de impacto. A pequena Sofia teve morte cerebral no dia 11 de maio, depois de ficar 4 dias no hospital. Enquanto seu pai, Obi, estava ao lado dela, ela seria retirada do suporte de vida e então declarada morta. Obi, pai de Sofia, soube por Érica que Sofia engasgou com um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. Quando ela foi levada ao hospital, ele não soube de mais nada até algum tempo depois. Médicos do hospital infantil informaram a polícia de Exeter sobre a gravidade dos ferimentos de Sofia, incluindo hemorragia cerebral interna, e eles acreditavam que a morte dela não foi acidental. O médico que atendeu Sofia afirmou que foi um dos piores casos de sua carreira e parecia que ela havia sido torturada. Esse médico também se dedicou à proteção infantil e ao combate ao abuso infantil por mais de 25 anos. Ele também acreditava que Sofia foi agredida sexualmente e provavelmente atingida com força no abdômen 2 vezes. Ela também foi submetida a um forte impacto na cabeça por algum tipo de objeto. A autópsia revelou que Sofia morreu por trauma de objeto contundente e, como suspeitavam os médicos, sofreu agressão sexual. Sofia tinha hematomas no couro cabeludo, assim como sob o couro cabeludo e no abdômen. Ela também testou positivo para maconha. Por volta das 21 horas, na noite em que Sofia foi levada ao hospital, a polícia revistou seu apartamento e disse que tudo estava uma bagunça. Também foram encontrados respingos de sangue no quarto das crianças, e o edredom de Sofia estava coberto de vômito e fezes.
No andar de baixo, os investigadores encontraram uma pilha de travesseiros e cobertores, alguns com manchas de sangue seco. Érica disse aos policiais que era estranho os travesseiros e cobertores estarem empilhados, pois Cristóvão normalmente não arrumava nada. Ela disse ainda que alguns cobertores e travesseiros eram do quarto principal e não sabia por que estavam na sala de estar. Durante a busca, a polícia achou apetrechos para uso de drogas e vestígios de heroína, mas não havia quantidade suficiente para acusar Cristóvão de crime relacionado a drogas. Cristóvão e Érica foram levados à delegacia e interrogados na noite de 7 de maio, quando a polícia falou com Érica. Ela contou que, após o almoço, Cristóvão levou Sofia e Alexa para dormir no andar de cima e depois desceu novamente. No entanto, ele subiu mais 2 vezes porque disse que ouviu barulhos. Na segunda vez que subiu, ele chamou Érica, dizendo que havia algo errado com Sofia. Ela correu para o andar de cima e viu Sofia deitada no chão com apenas um olho aberto. Eles colocaram Sofia na banheira com água fria na tentativa de reanimá-la. Nesse momento, Érica também ligou para o 190 e a dupla tentou fazer RCP em Sofia. Quando o detetive perguntou a Érica sobre os hematomas próximos às nádegas de Sofia, ela disse que Sofia tropeçou nas escadas e caiu em blocos de brinquedo mais cedo. Ela afirmou que não estava em casa. Cristóvão cuidava dela na hora. Érica contou à polícia que foi ao Save Mart por volta das 8h30 da manhã para pegar moedas. Ao ser interrogado, Cristóvão disse à polícia que ele e Érica estavam na sala quando ouviram um baque vindo do andar de cima. Depois que os dois correram até o quarto de Sofia, Cristóvão disse que a encontraram deitada no chão, só de calcinha e camiseta, enrolada no cobertor, coberta de vômito. Ele disse que ela não estava respirando e também parecia inchada, então ele pressionou a barriga dela algumas vezes e um pouco de vômito saiu. Cristóvão contou aos policiais que então pegou Sofia e a colocou em uma banheira com água fria, tentando reanimá-la. Depois, ele a vestiu, enrolou em uma toalha e a levou para a sala de estar, onde ela ficou deitada. Ele não conseguiu dar uma boa explicação sobre de onde vieram os hematomas no corpo de Sofia, além de talvez ela ter caído da cama e batido em alguns brinquedos que estavam espalhados. Bem, Ken, conhecemos Chris Thierry em um parque no Tulare County. Ele teme por sua segurança e não quer que saibam onde está. Queria contar seu lado da história. O que ocorreu no dia em que Sofia Acosta foi achada gravemente ferida? Nós estávamos apenas lá embaixo fumando cigarros Red e maconha e só isso. Tipo, era só isso que a gente estava fazendo mesmo e as meninas estavam no quarto lá em cima dormindo. Eu a encontrei no chão, ao lado da cama e ela tinha vomitado. Ela estava desacordada, como se estivesse inconsciente, mas com os olhos abertos. Chris afirmou ter lavado Sofia na banheira enquanto a mãe dela buscava ajuda. Ele também mencionou um carrinho de compras de metal em miniatura ao lado da cama de Sofia. Ele acha que Sofia bateu a cabeça no carrinho. Estava exatamente na cabeceira da cama dela, no chão, onde estava a cabeça dela, e ela ainda estava enrolada no cobertor e tudo mais. Então parecia que ela tinha rolado para fora, ou tipo, você sabe, você entende o que quero dizer, tipo, caiu de alguma forma. Você matou Sofia? Não. Você bateu nela? Eu nunca coloquei as mãos na Sofia para machucá-la. Você abusou da Sofia? Não, eu nunca, jamais tocaria na Sofia. Eu a amava mais do que tudo. Para quem acha que ele matou Sofia? Eu sinceramente daria minha vida para que aquela garotinha estivesse viva. Eu trocaria de lugar com a Sofia sem pensar 2 vezes. Sério, eu faria isso de bom grado, sabe? Num piscar de olhos. Pouco menos de um mês depois, em 2 de junho, foi emitido um mandado de prisão para Cristóvão. E um dia depois, ele foi preso em Turlock. Cristóvão foi acusado de homicídio com circunstâncias especiais de tortura, sodomia e atos libidinosos e lascivos. Ele também foi acusado de agressão a uma criança causando morte, sodomia e atos libidinosos forçados contra uma criança. A acusação de homicídio o tornou elegível para a pena de morte. A babá da pequena Sofia disse que havia notado sinais de abuso em Sofia meses antes de sua morte. A babá disse que viu Cristóvão bater muito forte em Sofia, e quando foi falar com Érica sobre isso, Érica simplesmente não deu ouvidos. Outra babá a viu com olhos roxos, e Sofia lhe disse em várias ocasiões que seu bumbum doía. Além disso, ela sempre ficava com medo e dizia para a babá: "Não conta para o meu papai.
Naquela época, Sofia se referia a Cristóvão como seu papai. Essa babá também conversou com Érica sobre as coisas que tinha notado, mas também foi ignorada por Érica. Porque se você ignorar, então simplesmente não vai acontecer mais. Certo? Cristóvão e Érica, em várias ocasiões, tentaram culpar essa babá por alguns dos ferimentos que a pequena Alexa teve, incluindo quando ela quebrou a perna e quando havia sangue na fralda dela. Certa vez, o julgamento de Cristóvão Shuri não aconteceria por mais de 5 anos. Após o assassinato de Sofia em 26 de setembro de 2016, o promotor começou com uma fotografia de Sofia, descrevendo-a como animada e sempre feliz. Depois, comentaram que Sofia sofreu trauma por objeto contundente, causando sangramento intenso em várias partes do corpo. Enquanto exibiam fotos chocantes dos hematomas da criança aos jurados, a promotoria argumentava que Cristóvão abusou sexualmente e depois espancou Sofia. A defesa, por outro lado, dizia que, embora seja uma tragédia quando qualquer criança morre, neste caso, não houve estupro, nem assassinato, nem tortura. Eles chamaram o caso de Sofia de mistério médico, pois não havia laço ou corda, nem marcas de onde alguém a teria segurado, marcas de mordida de tentativa de defesa ou qualquer evidência de tortura. A equipe de defesa de Cristóvão argumentou que, se ela tivesse sido estuprada, teria sido encontrado mais sangue no apartamento e os ferimentos dela seriam mais graves. Eles alegaram que parte do sangue que a polícia encontrou depois era devido a uma doença rara de coagulação sanguínea que Sofia tinha. Eles realmente estão forçando a barra com essa. Eles também alegaram que a constipação, assim como os esforços de ressuscitação dos paramédicos, tinham algo a ver com alguns dos ferimentos dela. A razão pela qual a defesa alegava que Sofia poderia ter se ferido devido aos esforços de ressuscitação era porque, na ambulância, uma paramédica tentou entubar a menina, mas após 2 tentativas sem sucesso, os médicos assumiram. Os médicos também tiveram dificuldades para entubar Sofia devido à obstrução pulmonar. Mas a promotoria afirmou que isso não teria causado os ferimentos que Sofia sofreu. Em resposta ao argumento da defesa sobre o sangue, a promotoria apresentou provas de que foi encontrado sangue no colchão de Sofia. Afirmaram que Cristóvão poderia ter lavado outras evidências no chuveiro, pois o detetive que revistou o apartamento na noite do assassinato de Sofia não encontrou sangue fresco. No entanto, ele disse que talvez uma pequena quantidade de sangue já estivesse seca quando chegou. Um bombeiro do condado de Tulare e técnico de emergência médica relatou ter visto o corpo da menina no chão enquanto paramédicos buscavam um pulso. Na verdade, ele foi o primeiro na ambulância a notar uma pequena poça de sangue embaixo de Sofia. Os especialistas médicos então encontraram lacerações, além de sangramento ao redor do reto de Sofia. O bombeiro que testemunhou disse que nunca esqueceu aquela cena. A filha dele tinha mais ou menos a mesma idade na época. Ele disse que, em 16 anos como bombeiro, normalmente não leva as coisas para casa, mas essa realmente ficou marcada para ele. Mais de 10 especialistas médicos testemunharam que a morte de Sofia foi causada por força extrema, e um deles disse: "Não há a menor chance neste mundo de Deus de que esses ferimentos poderiam ter sido causados por um distúrbio de coagulação sanguínea. Obrigada." O Dr. Philip Hayden, que examinou Sofia no dia em que ela foi levada ao hospital em maio de 2011, descreveu em detalhes gráficos a extensão dos ferimentos de Sofia. Sofia tinha várias contusões observadas no couro cabeludo. Ela apresentava vários sinais externos de trauma nas costas e nas nádegas, lesões abdominais e uma contusão no diafragma. Apesar de o doutor concordar que Cristóvão abusou sexualmente de Sofia e a espancou até ela desmaiar, ele afirmou que, na noite em que ela foi levada ao hospital, sua mãe, Érica, contou uma história diferente. Ela tinha dito a ele que Sofia havia caído da escada 2 dias antes e, naquele dia, tinha caído em um carrinho de brinquedo de metal. O médico testemunhou que nenhuma dessas situações tinha relação com os ferimentos. O DNA de Cristóvão também foi encontrado na saia da cama no quarto de Sofia, mas a defesa disse que isso não era incomum, já que aquele já tinha sido o quarto de Cristóvão. A defesa também mencionou o fato de que nenhum DNA de Cristóvão foi encontrado no corpo de Sofia, e nenhum DNA dela foi encontrado no corpo dele. No entanto, lavá-la poderia ter eliminado essa importante evidência de DNA, e Sofia estava totalmente encharcada quando os socorristas chegaram. Érica foi então chamada para depor. Durante o julgamento de Cristóvão, ela disse que seu ex-namorado, Cristóvão, era um viciado típico que transbordava raiva, violência e abuso quando precisava de uma dose.
Ela disse que ele já a tinha enforcado, empurrado contra a parede, jogado porta-retratos nela e feito ameaças de morte, quando ela pediu para ele ir embora, algumas vezes. A primeira coisa que Erika se lembrou sobre o dia 7 de maio de 2011 foi que ela e Cristóvão tinham discutido. No entanto, ela disse que não se lembrava sobre o que era a discussão, ou se houve agressão física. Mas eu sinto que se tivesse ficado física, isso é algo que você lembraria. Acho que ela está escondendo algo. Erika contou que a discussão só acabou quando saiu do apartamento para comprar heroína. Pois quando Cristóvão estava em abstinência, era bem diferente, e ela achou que as drogas ajudariam. Para conseguir essas drogas, Erika pegou 2 ônibus até Visalia. Lá, ela comprou de 20 a 30 dólares em heroína e voltou para casa, para seu apartamento em Exeter. Depois, Erika contou que foi ver como estavam suas 2 filhas, que dormiam em uma cama de solteiro no quarto. Ela disse que não lembrava se Cristóvão subiu para ver as meninas, mas lembrava de ter visto um filme com ele. Erika então testemunhou que ouviu um baque vindo do quarto das meninas no andar de cima, mas achou que Sofia só tinha caído da cama. Quando foi investigar, Erika encontrou Sofia deitada no chão, nua, embora depois ela dissesse que ela estava de calcinha. Na mesma hora, Erika percebeu que sua filha estava coberta de vômito e disse que foi ligar para o 911. Depois da ligação, ela voltou para o andar de cima e encontrou Cristóvão lavando Sofia na banheira. Erika então enrolou sua filha em uma toalha e a levou para a sala de estar. Em seguida, ela foi até a casa de uma vizinha pedir uma carona para o hospital. Erika confessou ter mentido à polícia na primeira entrevista, pois temia perder a guarda dos filhos ou ser presa por uso de drogas. Em seguida, perguntaram se ela confiava em Cristóvão com seus filhos. Ela disse que sim, confiava nele. Nunca tinha visto nada que provasse o contrário. Durante seu depoimento, o promotor perguntou para Erika sobre a vez em que a irmã mais nova de Sofia quebrou a perna. Isso aconteceu em março de 2011, quando ela ainda era um bebê. Erika disse que, na época, Cristóvão contou para ela que eles estavam no parquinho e que o bebê tinha torcido a perna enquanto descia no escorregador. Médicos do hospital que examinaram a bebê Alexa afirmaram que a lesão provavelmente foi causada por uma queda. Quando Erika questionou Cristóvão, ele mudou a versão e disse que a deixaram cair em uma festa de aniversário. Eu não sei por que Erika acreditaria nisso naquele momento. Também testemunhou o zelador do condomínio onde Sofia morava. Ele entrou no apartamento após a polícia sair para limpar mais um pouco. Ele encontrou uma camisinha, a embalagem, além do que ele acreditava ser um dispositivo sexual no quarto das crianças. Uma vizinha do condomínio falou sobre as mudanças que ela percebeu na época em que Cristóvão foi morar com Erika e as meninas. Ela suspeitava de uso de drogas no apartamento. Também havia muitas reclamações dos vizinhos sobre o casal e ela parou de ver Sofia, Alexa e a mãe delas completamente. Uma mulher chamada Karen Beebe testemunhou sobre uma conversa que ela teve anteriormente com Erika. Erika tinha contado para ela que Cristóvão estava batendo nela e que um dia ele realmente a empurrou contra a parede enquanto a segurava pelo pescoço. Quando Karen perguntou o motivo, Erika disse que foi porque as crianças não o chamavam de papai. Porque elas já têm um pai, porque você é um babaca, sei lá. Nas alegações finais, a defesa de Cristóvão pediu ao júri que se ativesse aos fatos e evitasse especulações. Mas a promotoria disse que os fatos mostravam claramente que Cristóvão havia assassinado Sofia Acosta. Após semanas ouvindo depoimentos, no dia 14 de novembro, um júri considerou Cristóvão culpado. Após a condenação, o júri ouviu depoimentos para determinar qual seria sua recomendação ao juiz, em relação à pena de morte. A defesa de Cristóvão argumentou que ele não deveria receber a pena de morte porque nunca teve a chance de ter uma vida normal. O lento e constante declínio do relacionamento dos pais dele, assim como o uso de drogas pelo pai quando ele era adolescente, foi devastador para ele. Sim, mas muita gente tem problemas assim e nem por isso sai por aí matando crianças. Então, aos 15 anos, Cristóvão já era viciado em heroína e foi deixado para morar sozinho com o irmão em um apartamento. Ainda assim, durante seus 2.000 dias de encarceramento nos últimos 5 anos e meio, a defesa disse que Cristóvão se comportou bem porque era a primeira vez na vida dele que tinha um ambiente supervisionado e estruturado. A promotoria contestou, dizendo que Cristóvão não era cidadão exemplar, principalmente durante o tempo na prisão.
Na verdade, ele jogou fezes em outro detento, foi pego com uma agulha de 5 centímetros em sua cela e teve 300 dias adicionados à sua sentença por não conseguir seguir as regras. A prova mais condenatória foi apresentada durante a sentença. Era uma ligação da prisão do pai de Cristóvão, Carlos Cherry. Carlos disse ao filho para não sorrir. No tribunal, mesmo que o júri não estivesse presente porque a família de Sofia ainda estava lá. A resposta de Cristóvão foi: que se danem. Ele não tem nenhuma compaixão nem respeito pela família de Sofia. O júri tomou sua decisão e recomendou a pena de morte para Cristóvão Cherry, e o juiz concordou. Ele está agora no corredor da morte na prisão de San Quentin, na Califórnia. Uma mulher chamada Jaqueline Pérez, que costumava ser amiga de Érica, estava no tribunal durante o julgamento. Ela disse que não era mais amiga de Érica e sentia que ela também precisava ser responsabilizada pela morte de Sofia. E eu concordo. O pai de Cristóvão, presente no tribunal, afirmou depois: eles venceram esta parte, mas a guerra continua. Eu sei que meu filho é inocente e vamos continuar lutando até que ele tenha um julgamento justo. Ok, boa sorte. Só que não. Depois de uma batalha pela guarda com Érica, Obi Acosta finalmente conseguiu a guarda total de sua filha Alexa. Devido à forma como Sofia morreu, Obi teve que fazer aulas de controle da raiva e sobre violência doméstica para poder ser elegível a obter a guarda de sua filha novamente. Em 14 de maio de 2011, mais de 60 pessoas se reuniram com música e oração no Memorial Park, em Livingston, Califórnia, para uma vigília à luz de velas. Muitos usavam camisetas com a foto de Sofia. O pai dela, Obi Acosta, disse sobre sua filhinha: Sofia era uma criança feliz. Ela sempre fazia todos sorrirem e ficarem felizes ao seu redor. Ele então falou sobre como, quando estava no hospital com Sofia, tudo o que queria era pegá-la no colo e abraçá-la, mas não podia. Eles permitiram que ele segurasse a mão dela, e foi só isso. Também foi montado um memorial com flores e velas no Parque Triângulo para Sofia. No dia 24 de maio de 2011, dezenas de pessoas enlutadas se reuniram na funerária Ivers e Alcorn para se despedir de Sofia Acosta. Durante a cerimônia, foram cantadas músicas e os familiares soltaram pombas brancas. Sofia foi então enterrada no cemitério de Winton. Bem, obrigada por ouvirem toda a história da Sofia hoje. Essa garotinha foi atacada de forma tão cruel por mais um namorado. E embora eu esteja feliz que Christopher tenha recebido a pena máxima pelo que fez com a Sofia, não acho justo que a mãe dela não tenha sido punida de forma alguma. Pelo menos ela não conseguiu a guarda da irmãzinha da Sofia, Alexa, porque claramente não é uma mãe adequada por ter sequer permitido que aquele homem ficasse sozinho com suas filhas. Are you shopping? Isso aí, vai Peanut, vai Peanut. A pina todinha. Oba, ah, que lindo. A polícia suspeita que Tiffany Lucas, de 32 anos, matou a tiros seus 2 filhos e foi acusada de duplo homicídio. Jaden Terrell Howard nasceu em 13 de março de 2014. Ele era aluno da escola primária Freedom, no condado de Bullock, Kentucky. Seu irmão, que era 3 anos mais novo, se chamava Maurice Baker Jr. E diziam que ele era brincalhão, doce e inteligente, e também era apelidado de amendoim. Assim como Reese, tanto Jaden quanto Maurice eram considerados meninos doces, sempre felizes e muito educados. Eles adoravam jogar videogame juntos, jogar futebol e andar de bicicleta. Os meninos tinham pais diferentes. O pai de Jaden faleceu em 2019 e o pai de Maurice não era presente em sua vida. Mas não por escolha, pois disseram que o pai de Maurice era impedido de vê-lo pela mãe dele. O nome dela era Tiffany Lucas e por isso ela era a única responsável pelo menino. Os 3 moravam juntos em Shepherdsville, Kentucky, e Tiffany sempre fazia parecer que era uma ótima mãe para os meninos. Especialmente nas redes sociais, onde ela postava muitas fotos suas, bastante editadas, junto com Jaden e Maurice. No Dia dos Namorados de 2022, ela fez uma postagem com uma foto dela e dos meninos, junto com as palavras: "Eu amo meus bebês. Todos os dias do ano, eu sempre vou usar qualquer desculpa para celebrar eles e mostrar o quanto são especiais." Em outra postagem, a mãe declarou:
Eu amo meus reis. Diferentes, e é por isso que Jaden e Amendoim são tipos diferentes de crianças. Eles são enviados por Deus. E todo erro que eu já cometi, ou qualquer dor que eu já causei, estou tão focada em corrigir e amá-los por mais tempo e mais profundamente. Ela continuou. Eu não posso garantir muitas coisas na vida, mas posso garantir a mãe que sempre serei. O amor que eu sempre vou compartilhar e o melhor que eu posso dar e fazer sempre será prometido a vocês, meus amores, Jaden e Peanut. Meninos. Peanut. No Dia das Mães de 2023, ela fez uma postagem com uma foto dela, Maurício e Jaden. Ela disse: "Todo dia é Dia das Mães no meu mundo. Agradeço a Deus por me abençoar com o melhor. Respeitosos, compassivos, fortes, brincalhões, emotivos, superprotetores, obsessivos, jovens reis amorosos que me chamam de mamãe, mãe e mãezinha. Acho que não saberia sorrir, amar ou sobreviver sem eles. Mesmo nos dias ruins, eles me encheram de amor em abundância, sempre juntos, nunca separados. 3 almas, um só coração." De acordo com quem conhecia Tiffany, porém, todas essas postagens nas redes sociais que ela fazia não passavam de uma encenação, criado para enganar os outros e fazê-los pensar que ela era normal. Diziam que Tiffany tinha dificuldade em manter um emprego, raramente trabalhava, tinha um comportamento muito instável e problemas com drogas que poucos sabiam. Esses problemas com drogas fizeram com que Maurice e Jaden fossem tirados dela quando eram mais novos. E Tiffany chegou até a cumprir 1 mês de prisão por posse de drogas. De acordo com o pai de Maurice, Tiffany também chegou a se envolver com prostituição em certo momento. Por causa disso, as famílias dos meninos teriam procurado os conselho tutelar em várias ocasiões, mas sem sucesso. Como eu disse, Tiffany tentou manter Maurice afastado do lado da família do pai, o que incluía também o irmão mais novo dele. De acordo com a namorada de Maurice Sr., que também atuava como madrasta para Maurice Jr., Tiffany era extremamente egoísta e não queria que ele tivesse um relacionamento com o pai ou com o outro irmão mais novo. Se alguém do lado da família do pai de Maurice aparecesse na casa de Tiffany para ver os meninos, ela ou não atendia a porta, ou ia até a porta e inventava algum tipo de desculpa para que os meninos não pudessem sair. Então, na tarde de 8 de novembro de 2023, o vizinho de Tiffany entrou na garagem e viu a mãe de 32 anos descendo os degraus da frente antes de desabar de repente. Ele correu até ela e ela disse que seus filhos estavam morrendo. Minha vizinha acabou de vir até minha porta e simplesmente desmaiou, e eu não consigo acordá-la. Ela está morrendo, está sim. Quantos anos ela tem? Eu diria que ela tem pouco mais de 30 anos, nós estamos morrendo e agora ela está gritando que as crianças estão morrendo bem aqui. O vizinho então saiu do lado de Tiffany e correu para dentro da casa dela, onde encontrou os corpos de Maurice e Jaden. Eles estavam deitados no chão de um quarto cobertos de sangue e uma arma estava sobre a cama perto deles. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Não faço ideia. Só encontramos nossa vizinha, mãe deles, desesperada no meu quintal. Certo. E quantos anos ele tem? Meu Deus, eu não sei. Ele deve ter uns 6 anos. Foi com uma arma? Ele foi baleado? Não vejo nenhuma arma aparecendo. São 2, estão aqui sangrando. Há 2 crianças. Sim, senhora. Ela consegue explicar o que está acontecendo ou aconteceu? Não, você sabe o que aconteceu? Não, ela está tremendo, ela está sob efeito de alguma coisa, surtando, eu não sei, agora ela só está deitada aqui de bruços. Policiais foram à casa na altura do número 200 da Bentwood Drive por volta das 11 horas após a vizinha ligar para o 190. Ela está consciente, ela está consciente. Senhora, qual é o seu nome? Hã? Eu não consigo te ouvir, Tiffany.
Certo, Tiffany. Vou trocar as algemas, depois te virar e sentar, ok? Peguei sua mão. 13. Vou levantar suas mãos para tirar isso. Não resista, entendeu? Certo, agora quero que você ouça ele. Vou pegar esse braço, você vai rolar para esse lado, ok. E vai se sentar ao mesmo tempo, entendeu? 1, 2, 3. Pegue essa perna, dobre, faça o pé encostar no joelho, isso, pro lado, no chão. Agora vamos rolar de novo para esse lado e eu vou te ajudar a ficar de pé. Pronto? 1, 2, 3. Você tomou alguma coisa? Você bebeu porque não consegue ficar de pé? Você simplesmente não está afim, né? Eu disse, não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem. Ok, acho que vamos colocá-la no meu carro. E quando os paramédicos chegarem lá embaixo, eles vêm e dão uma olhada nela. Ambos os meninos, que estavam vivos, mas mal se aguentando, foram imediatamente levados de ambulância para o Hospital Infantil Norton, onde passaram por cirurgias de emergência para salvar suas vidas. Mas, infelizmente, por volta das 2h50 da tarde, ambas as crianças morreram devido aos ferimentos. Menos de uma hora depois, a mãe deles, Tiffany Lucas, foi levada ao centro de detenção do condado de Bullitt e acusada dos assassinatos. Antes de ser levada, Tiffany disse à polícia que não estava se sentindo bem, então os paramédicos a examinaram. E ela informou a eles que não havia consumido álcool ou drogas naquele dia. Ela também disse que tinha atirado em si mesma na orelha, mas isso se provaria falso. Não, cara. Eu chamo assim. Uma pulseira no tornozelo dela, unidades no pé, isso faz sentido. Obrigado. Ao chegar e contornar ela, estava disparando de novo. Ela disse que atirou na própria orelha. Se eu ficar só perto da orelha dela, não vejo nada do que supostamente está acontecendo. Ele disse, você está de brinco? Tudo bem, vamos ver. Vamos continuar com isso. Significa tudo. Você é justa, você está doente. A polícia achou imagens de uma câmera Ring de uma casa próxima no dia do tiroteio. No vídeo, 4 tiros foram disparados antes de Tiffany ser vista saindo de casa pedindo ajuda. A mãe disse aos detetives que deixou a arma no quarto e que a recebeu de outra pessoa. Admitiu ser a única na casa naquele dia, além dos meninos. Quando a polícia perguntou a Tiffany por que matou seus 2 filhos pequenos, sua resposta foi muito estranha. Ela disse: Eu amo meus filhos, eu amo tanto meus meninos. Eu não teria machucado eles, mas eu só sinto que não fiz isso, eu me senti mal e não fiz. De repente eu estava jogando videogame e não estava focando como deveria, sabe? E eles ficam com os videogames, o YouTube e as crianças. Isso só bagunça a cabeça deles a ponto de as pessoas poderem manipular os pais ou fazerem o que quiserem. E eu sinto como se alguém tivesse colocado alguma coisa na minha casa ou em mim ou algo assim. Eu simplesmente não me sinto bem. Não é como tem sido. Eu não faço isso. Eu amo mexer com cabelo. A mãe insistiu que estava tendo uma experiência fora do corpo e que não teria matado seus 2 filhos pequenos se não estivesse sendo manipulada. Ela então continuou dizendo às autoridades que estava sendo manipulada por coisas como o Facebook, a internet e conexões sem fio para matar seus filhos. Tiffany afirmou que tinha um sugar daddy que, na verdade, vinha manipulando sua mente há 3 anos naquele momento. De acordo com ela, ele vinha fazendo tudo isso através do celular dela, e o homem também estava colocando coisas na casa dela. Coisas realmente malignas, sombrias e estranhas. E embora esse homem nunca tivesse realmente mandado Tiffany matar seus filhos, ele foi quem forneceu a arma que ela usou. A mãe, que havia acabado de tirar brutalmente a vida dos meninos, ainda relatou à polícia. Durante toda a sua entrevista, ela afirmou que era uma boa mulher e uma mãe muito boa.
Durante todo o tempo em que estava sendo entrevistada pelos detetives, Tiffany não parecia demonstrar muito remorso pelo que havia feito. Ela chegava a se concentrar em coisas estranhas, como os dedos do policial e o celular dele tocando com notificações. Veja, assim que você entrou... Por que ele está fazendo isso? Meu celular. Assim que você entra pela porta, isso é estranho, né? É estranho assim que você bloqueia os sons. Isso não está certo. Deixa eu fechar isso aqui. Olha. Deixa eu fechar isso. Não está certo. Olha. Não está certo. Sempre que eu falo algo, seu celular toca. Eu preferia que ele não estivesse tocando. Tiffany também fez a estranha alegação de que seu nome estava escrito em toda a parte de trás da viatura policial. Qual é o seu sobrenome? Lucas? Me diga. Sim. Que nome Ele está lá dentro, juro por Deus. Não fui eu quem fez isso. Estava escrito... Em tudo na parte de trás dos carros de polícia. Eu vi, estou te dizendo. Eu vi. Posso ir até o outro cômodo e pegar. Não, na parte de trás dos carros da polícia há coisas brancas com o nome Lucas. Eu vi, sim. Eu não vi isso. Só depois que o policial saiu da sala que a mulher de 32 anos admitiu ter disparado 4 tiros em 30 segundos, mas insistiu que o tiroteio foi apenas acidental. Eu não sei como alguém conseguiria disparar 4 tiros seguidos acidentalmente. Tiffany foi acusada de homicídio qualificado e presa sob fiança de $2 milhões. No início, ela e sua equipe de defesa iam argumentar no julgamento que ela não estava legalmente sã na época em que matou Jaden e Maurice. Mas em outubro de 2024, Tiffany mudou de ideia e decidiu se declarar culpada de 2 acusações de homicídio em primeiro grau no tribunal. Um vídeo mostrou Tiffany levando seus 2 filhos pequenos a uma Waffle House, um dia antes de assassiná-los brutalmente. Enquanto estavam lá, seu estado mental instável era evidente, e os funcionários notaram que a mãe estava em seu próprio mundo. Eles disseram que ela tinha dificuldade para entender o que acontecia e não respondia às perguntas. Ela também ficava olhando para trás, como se alguém estivesse seguindo ela. Não comeu durante todo o tempo em que esteve lá e, de modo geral, simplesmente não parecia estar bem. Tiffany também apareceu em imagens de vídeo alguns dias antes do tiroteio, pedindo ajuda a uma de suas vizinhas. De acordo com a advogada da mãe, ela estava tendo delírios intensos na época em que matou seus 2 filhos. E ela também tentou atirar em si mesma, mas a arma travou. Disseram que Tiffany acreditava que ela e seus filhos estavam sendo perseguidos por um grupo desconhecido e poderoso de pessoas, das quais ela tinha medo que sequestrassem e torturassem os meninos. Segundo eles, o episódio psicótico dela foi causado pela abstinência de opioides, porque ela estava tentando se livrar do vício, e esse foi um efeito colateral. Durante a sentença, um juiz disse para Tiffany: ser mãe é mais do que apenas dar a vida. É fornecer comida, roupas e abrigo, mas mais importante ainda, amor e segurança. Não consigo imaginar o puro horror que essas crianças devem ter sentido ao ver a mãe delas com uma arma. Pouco depois de fazer esses comentários, o juiz sentenciou Tiffany Lucas a 2 penas de prisão perpétua consecutivas. Ela terá direito à liberdade condicional em 20 anos. No entanto, o promotor disse que acredita ser altamente improvável que ela consiga a liberdade condicional nesse momento. No tribunal, 6 familiares dos meninos leram depoimentos sobre o impacto do crime, contando ao juiz como os assassinatos das 2 crianças impactaram suas vidas. Muitos deles usaram as palavras monstro e egoísta ao se referirem a Tiffany. A avó de Jaden, Regina Rowling, foi uma das pessoas que falou, e isso foi o que ela disse. Sabe, Jaden era tudo o que tínhamos. E você tirou ele de nós. Sabe, eu já tinha perdido o pai dele. E então, de repente... E então você levou Jaden.
Você destruiu nossas vidas. E você sabe que poderia ter dado aquelas crianças pra gente e nós teríamos cuidado delas. Mas você foi egoísta. Meu coração está em pedaços. E você sabe que sempre teve onde deixá-los. Você o tirou de mim e eu sofro todos os dias. Cada segundo do dia eu sinto dor. Espero que te deem 2 penas de prisão perpétua. Sem possibilidade de liberdade condicional. Eu quero que você sofra assim como eu estou sofrendo agora. Eles não mereciam isso. Você tirou meu garotinho de mim. E todos nós o amamos tanto. Jaden e Maurice Bobby Baker. A tia de Maurice Jr. prometeu assombrar Tiffany em qualquer audiência de liberdade condicional, caso ela se torne elegível. Ela disse: "Eu frequentemente vejo esses programas de tribunal onde o réu é perdoado pela família da vítima, mas hoje não por mim. Eu nunca vou te perdoar, sua vadia. Eu estarei lá em todas as audiências de liberdade condicional. Você está me ouvindo? Eu estarei lá em todas as audiências de liberdade condicional." Maurício Jr. e Jaden foram lembrados em uma vigília emocionante na noite de 12 de novembro de 2023. Centenas de pessoas, entre familiares e dezenas de socorristas, participaram da vigília na Igreja Batista Little Flock, na Preston Highway, em Shepherdsville. Velas e balões foram usados na vigília para ajudar a comunidade a superar a tragédia. Além de lembrar dos preciosos menininhos, um memorial também foi criado no gramado da frente de onde eles moravam. As pessoas deixaram balões, velas, flores e ursinhos, enquanto outras pararam para orar pelas famílias. Eu sabia que não era a única sentindo a dor pelas famílias deles. Um ursinho de pelúcia e um tigre, deixados por Kimberly Smith, mãe de 4 filhos que mora na mesma rua, simbolizam o luto e cuidado da comunidade. No local do terrível crime de quarta-feira, eu precisava que eles soubessem, em espírito ou não, e que a família deles soubesse disso. Estamos orando por eles e esperamos que superem isso. Será uma caminhada longa e difícil, mas estamos orando por eles. Obrigada por ouvirem a história de Maurício e Jaden hoje. É tão triste que Tiffany agia como uma mãe tão amorosa e carinhosa nas redes sociais, postando fotos dela com Maurício e Jaden o tempo todo. E então, um dia, ela simplesmente se voltou contra aqueles meninos doces e inocentes e tirou a vida deles. Isso me faz realmente pensar no que estava acontecendo por trás das câmeras quando Tiffany não estava postando nas redes sociais. O que você acha desse caso? Será que Tiffany simplesmente surtou um dia? Ou será que ela nunca foi realmente a mãe que fingia ser? A filha dela estava bem. Ela estava feliz e sorrindo há apenas algumas horas, mas agora... A pele dela estava com um tom acinzentado e ela estava com dificuldade para respirar. O que estava acontecendo com sua menininha? Tudo o que ela tinha feito foi tomar o café da manhã. Bernice Natanda Wamala nasceu em 28 de fevereiro de 2018 em Toronto, Ontário, Canadá. A mãe dela se chama Maureen Mrembe e o pai dela se chama Tony Wamala. Ambos são originalmente de Uganda. Bernice era cheia de vida, amorosa e tinha uma risada maravilhosa. Foi carinhosamente chamada de Princesa Nanis. A menininha adorava música e balé. Na verdade, ela era completamente obcecada por dança. Ela dançava toda vez que ouvia uma música. No dia 6 de março de 2021, Maureen deixou a pequena Bernice, de 3 anos, no apartamento de sua amiga, Zara Issa. Maureen precisava de uma babá naquele dia, e Bernice e a filha de Zara eram muito boas amigas. Então as duas concordaram em deixar as meninas fazerem uma festa do pijama naquela noite. Zara e sua filha Samara, na verdade, moravam no mesmo condomínio que Bernice e sua mãe. Era um prédio alto na Birchmount Road, em Toronto.
As meninas se divertiram brincando juntas à noite. Na manhã seguinte, Bernice e Samara acordaram cheias de energia e as pequenas decidiram tomar café da manhã. As duas meninas pequenas decidiram que queriam um pouco do cereal Golden Morn que Zara guardava na despensa, mas logo após o café da manhã, Bernice passou muito mal. Ela vomitava repetidamente e a menininha ficou muito fraca. Zara ligou para Maureen, que correu desesperada para o apartamento. Segundos depois de ela chegar, Bernice estava deitada em uma cadeira e mal respirava. Maureen olhou a boca da filha e notou que estava com um tom acinzentado. Ela também apertou o dedo médio da filha para ver se havia fluxo sanguíneo, mas não viu nada. Apavorada, Maureen discou 911 para chamar uma ambulância para o apartamento. Mas depois de 25 minutos sem que os socorristas chegassem, Zara entrou no carro e levou todos para o hospital o mais rápido que pôde. Ao chegarem ao hospital Michael Guerin, os médicos colocaram Bernice no oxigênio e realizaram diversos exames. Mas eles não conseguiram descobrir o que estava deixando a garotinha doente, e o estado dela só piorava. Grande parte do corpo de Bernice começou a ficar cinza por falta de oxigênio. Pouco depois, Bernice sofreu 2 paradas cardíacas. E após várias tentativas de reanimação, os médicos ainda não conseguiram salvar a garotinha. E, infelizmente, às 14h16, Bernice faleceu. Foi apenas uma semana após seu 3º aniversário. E não muito tempo depois que Bernice foi levada para o hospital, sua amiga Samara também ficou doente com exatamente os mesmos sintomas. Ela também foi levada para outra pronto-socorro. Felizmente, ela se recuperou em 4 dias. Mas a causa da morte de Bernice ainda era desconhecida, deixando sua mãe sem respostas. Só 2 semanas após a morte de Bernice é que Maureen receberia uma ligação da polícia de Toronto informando que sua filha havia morrido por privação de oxigênio nas células do corpo devido a um produto químico altamente tóxico, o nitrato de sódio. E como as 2 meninas adoeceram imediatamente após o café da manhã, a polícia acreditava que alguém havia adulterado o cereal. Os investigadores logo focaram no Golden Morn, cereal africano de milho e soja, produzido pela Nestlé Central na África Ocidental. Com o apoio da Agência Canadense de Inspeção de Alimentos, o cereal foi analisado e logo ficou claro que não havia problema generalizado no produto. Isso tinha sido um ataque direcionado. Em 19 de junho de 2021, a polícia do Departamento do Médico Legista de Ontário finalmente fez uma prisão. Eles prenderam Francis Nagudi, de 45 anos. Foi determinado que o cereal que as meninas comeram havia sido contaminado de propósito. E que Francis, na verdade, já havia namorado a mãe de Samara, Zara, anteriormente, o que significava que ele tinha acesso ao apartamento. Francis Nagudi foi acusado de 2 crimes de administração de substância nociva com risco de vida, 2 de lesão corporal e negligência criminosa seguida de morte. Essas acusações seriam agravadas para tentativa de homicídio e homicídio. Menos de 2 semanas depois, Francis era, na verdade, um refugiado do Quênia que havia chegado ao Canadá em 2018. O status de refugiado dele foi concedido porque Francis havia sido perseguido por causa de sua orientação sexual. Ele era bissexual. Depois de chegar ao Canadá, ele começou a trabalhar como faxineiro na Griffith Foods. Então, em 2020, ele conheceu Zara Isa em um centro de educação para adultos. E não muito tempo depois, em setembro de 2020, Francis começou um relacionamento com a jovem mãe. Mas a questão é que Zara já era casada. O marido dela e a filha mais velha moravam no país de origem deles, a Tanzânia. Francis se apaixonou rapidamente por Zara e também adorava a filha dela, Samara. Ele costumava passar muito tempo no apartamento delas, levava jantares para elas e até ajudava Zara a comprar coisas para Samara, como roupas e brinquedos. Ele estava apaixonado por Zara. E não muito tempo depois que eles começaram a namorar, Francis pediu Zara em casamento, mas ela recusou porque já era casada. Mas Francis continuava pedindo Zara em casamento durante os meses seguintes, e ela continuava rejeitando. Francis sempre queria passar tempo com Zara. Ele nunca queria ficar sozinho e foi se tornando cada vez mais obsessivo e ciumento. Agora, ele também estava obcecado com o casamento de Zara. Ele queria saber tudo sobre o homem que ele via como rival. E Francis checava obsessivamente as redes sociais do marido de Zara, além de começar a salvar secretamente capturas de tela das postagens do marido de Zara.
Muitas eram sobre os esforços dele para se juntar à esposa e à filha no Canadá. Ele também tinha capturas de tela de fotos de família. E, de alguma forma, tinha fotos no celular dos documentos de cidadania de Issa e da certidão de casamento dela. Em outubro de 2020, Francis colocou um gravador de áudio escondido no quarto de Zara para poder gravar secretamente as conversas e interações privadas dela. Francis não media esforços por causa de sua obsessão por Zara, chegando até a investigar o passado dela e do marido. E Francis estava convencido de que o marido de Zara estava envolvido em atividades criminosas e vivia na Tanzânia sob uma identidade falsa. Durante o final de 2020 e o início de 2021, Francis continuou declarando seu amor por Zara, além de expressar seu desejo de que eles fossem uma família. Ele também disse para Zara que tinha lido o Alcorão e que lá dizia que o divórcio era aceitável, então pediu para ela não se preocupar. Mesmo assim, Zara continuou rejeitando as investidas dele, o que fez Francis ficar irritado e ainda mais obcecado, se é que isso era possível. No final de janeiro de 2021, Zara finalmente se cansou de todo o grude de Francis, além das propostas de casamento dele. Várias e várias vezes, então ela decidiu terminar o relacionamento. Ela também sabia que sua filha mais velha e o marido dela logo se juntariam a eles no Canadá. Isso iria devastar Francis completamente, e apesar da raiva e do ciúme dele estarem à flor da pele, os dois continuaram amigos. Pelo menos aos olhos de Zara. Por que ela ainda queria ser amiga desse homem? Eu imagino que nesse ponto ela já tinha encontrado o gravador no quarto dela. Então... Não, obrigada. Em 1º de fevereiro de 2021, Francis foi promovido no trabalho dele na Griffith Foods. Mais tarde naquele mês, pediram para ele limpar 2 sacos rasgados de nitrato de sódio que tinham se rompido durante o transporte. Disseram para Francis usar roupas de proteção e o chefe dele avisou que, se ele ingerisse qualquer quantidade ou até deixasse absorver pela pele, mesmo menos que uma colher de chá, ele estaria morto em cerca de 1 hora. Como parte do seu processamento de alimentos, a Griffith Foods cura carnes e usa nitrato de sódio grau alimentício com 99% de pureza nesse processo, em quantidades muito, muito pequenas. Isso existe em várias formas, mas o tipo que a empresa de alimentos usava era incolor e sem cheiro. E a exposição excessiva ao nitrato de sódio pode levar a uma condição chamada meta-hemoglobinemia, na qual o corpo fica privado de oxigênio. Então Francis limpou o nitrato de sódio derramado e, ao mesmo tempo, começou a bolar um plano diabólico. E ela pegaria uma pequena quantidade desse produto químico altamente tóxico. Alguns dias depois disso, Francis entrou no apartamento de Zara e colocou o nitrato de sódio no cereal Golden Morn, que ela guardava em um pote de comida de bebê Similac rotulado à mão na despensa. Francis pretendia que Zara comesse o cereal e ficasse muito doente ou provavelmente morresse. Ele sabia o quão tóxico era aquele produto químico, mas, como dizem, se ele não pudesse tê-la, ninguém poderia. No dia 6 de março, Francis estava no apartamento de Zara quando Maureen pediu para ela cuidar de Bernice durante a noite. Ainda assim, mesmo sabendo que as 2 crianças pequenas estariam na casa, ele não fez nada para remover o cereal contaminado. Além disso, porque ele está na casa dela de novo, ela sabe que esse cara é claramente maluco, mas ainda assim o recebe. Ah, fala sério. Francis aparentemente passou a noite lá e saiu para o trabalho às 5 horas da manhã de 7 de março. E foi aí que Zara, sem saber, deu o cereal para as 2 meninas. Agora, quando Zara foi ao hospital depois que Bernice passou mal, Francis, na verdade, foi com ela. Mas o tempo todo, ele não disse nada sobre o fato de ter colocado o nitrato de sódio no cereal, e era isso que estava deixando a menininha doente. Ele poderia ter salvado a vida dela, potencialmente, mas ele ficou lá sentado e não disse nada. E depois de não fazer nada para salvar a vida dela, Francis também continuaria sua busca implacável por Zara. Sim, mesmo depois disso ele tentou matá-la, mas agora ele está tipo, ah, bom, já que ela não morreu, você quer continuar namorando? Ele chegou a acionar a embaixada da Tanzânia para denunciar que o marido de Zara era um imigrante que vivia com identidade falsa, tentando dificultar ainda mais sua entrada no Canadá. Francis ainda falou com o marido de Zara pelo WhatsApp, dizendo que ambos estavam apaixonados pela mesma mulher. Ninguém jamais poderá amá-la do jeito que eu amo, foi o que Francis disse.
Mas o marido de Zara disse a ele que, na verdade, já sabia do caso e que já tinha resolvido isso com a esposa. Então, em maio de 2021, 2 meses depois que Bernice morreu. Mas antes de Francis ser preso, Zara finalmente terminou tudo com ele de vez. Então, 1 mês depois, em junho, quando Francis foi preso, ele negou qualquer conhecimento sobre como as crianças ficaram doentes. E ele fingiu não saber nada sobre o produto químico em si, dizendo que nem sabia que era usado na empresa dele. Mas no final de setembro de 2023, Francis Ngozi se declararia culpado de homicídio em 2º grau. Essa condenação trazia uma sentença automática de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional por 10 a 25 anos, e o tempo exato seria determinado pelo juiz. Antes de ser sentenciado, Francis leria o que havia rabiscado em um pedaço de papel. Ele disse à família de Bernice: "Percebi que não só tirei uma vida, mas também acabei com todas as festas de aniversário. Eu tirei as lembranças do primeiro dia de aula dela, da formatura, das amizades, de vê-la se casar e ter filhos. Eu roubei toda essa alegria de vocês, e por isso eu sinto muito de verdade. Por favor, encontrem um lugar em seus corações para me perdoar. Não existem palavras que eu possa dizer para desfazer o que fiz." Ele estava tremendo e não conseguiu continuar, pois desabou, e a família de Bernice começou a chorar alto, levando o juiz a ordenar um intervalo. O juiz determinou que Francis Ngozi teria que passar pelo menos 17 anos na prisão antes de se tornar elegível para a liberdade condicional. Quando ele sair da prisão, será deportado ao Quênia, onde provavelmente enfrentará novamente perseguição por sua orientação sexual. Em sua declaração de impacto da vítima, Marembe exigiu justiça incondicional para sua filha, Bernice Wamalá. Eu me lembro da última vez que viemos aqui. Quando ele disse que se sentia culpado, ele falou: "Desculpa, Maureen, desculpa pelo quê, sabe? Eu não vou dizer, tipo, ok, você está perdoado porque você estava no hospital naquele dia, no dia em que Bernice faleceu, sabe? E também você sabia o que fez. É como se você tivesse colocado o veneno para esse bebê e não contou, e você estava no hospital. Ele é tão malvado porque pelo menos ele poderia contar, sabe? Ele poderia explicar, tipo, pro hospital. Ok, gente, eu sei o que eu fiz. Eu fiz isso com essas crianças. Por favor, tentem fazer algo para salvar as crianças." Em suas razões para a sentença, a juíza disse ao tribunal que o crime não foi algo que aconteceu de forma espontânea, mas fez parte de uma conduta para punir Messiza. O Sr. Ngozi perseguiu seus objetivos de forma implacável e insensível, mesmo à custa da vida de Bernice. Mesmo que ele esteja arrependido, essa história não vai trazer Bernice de volta. No dia 4 de abril de 2021, Bernice Natanda Wamala foi sepultada em seu país natal, Uganda. Sua mãe disse que é lá onde ela estaria em paz. Bem, obrigada por ouvir toda a história da Bernice hoje. Bernice não era o alvo do crime horrível de Francis, mas ele ainda assim queria matar alguém. E tenho certeza de que ele não fez nada para salvar a vida da Bernice ao contar aos médicos o que tinha feito, apenas para se salvar. Mas, no final das contas, ele acabou se metendo em muito mais problemas. E agora ele vai ser deportado de volta para o país de onde fugiu. Se ele tivesse admitido o que fez imediatamente, talvez a pequena Bernice ainda estivesse viva hoje. Mas ele é um covarde. Teve hemorragia cerebral e chegou inconsciente ao hospital no domingo, 25 de junho. Eles afirmam que ela estava em uma visitação ordenada pelo tribunal quando morreu na quinta-feira no UPMC Children's Hospital, segundo o relatório do médico legista do condado de Allegheny. Iris Rita Alfero nasceu em 2 de dezembro de 2021 em Butler, Pensilvânia, filha de Emily Alfara e Bailey Jacobi. Diziam que Iris era muito feliz e uma bebê brilhante. Ela adorava assistir ao programa da Miss Rachel e aprendeu muita linguagem de sinais assistindo a ele. Iris também adorava se aconchegar com seus gatos e cachorros de estimação, além de assistir ao desenho Bluey e ao filme Moana. A bebê Iris e sua mãe eram muito próximas. Emily simplesmente adorava sua filhinha, e as duas eram frequentemente vistas usando roupas combinando. Iris também morava com sua mãe, Emily, na maior parte do tempo, junto com os pais de Emily. Os nomes deles eram Candace e Frank, Alfara ou Gaga, e Papa para Iris. Agora, Bailey ainda tinha visitas com sua filha, e ele podia vê-la todas as quartas-feiras, além de finais de semana alternados.
Nesses períodos, ela ficava na casa dele. Isso começou quando Iris tinha apenas 13 meses de idade, na época em que Emily conheceu e começou a namorar o pai de Iris. No final de 2020, eles moravam juntos em uma casa localizada na altura do número 400 da Electric Street, em Newcastle, Pensilvânia. Emily se mudou após terminar com Bailey no início de 2022. Quando isso aconteceu, Bailey logo levou sua nova namorada, Alicia Owens, para morar com ele, poucos meses depois, na primavera de 2023. Depois que Iris voltou de uma visita à casa do pai, ela precisou ser levada ao UPMC Children's Hospital pela mãe, Emily. Isso ocorreu após Emily descobrir que o cocô da filha tinha 20 bolinhas de água, algumas do tamanho de moedas de 25 centavos, além de pequenas baterias tipo botão e um parafuso. Após esse incidente, a polícia disse à mãe de Iris, Emily, que acreditava que isso tinha sido feito de propósito com a filha dela. Então, Emily imediatamente entrou em contato com os serviços de assistência à criança e ao adolescente e informou sobre as preocupações dela e das autoridades. Mas as visitas regulares entre Bailey e sua filha não acabaram sendo limitadas. Emily chegou até a ser informada de que, se não continuasse permitindo que sua filha visitasse Bailey, ela provavelmente seria considerada em desacato ao tribunal e poderia até perder a guarda da filha. Então, em 25 de junho de 2023, Iris estava novamente passando o fim de semana na casa do pai, Bailey, quando Bailey precisou sair rapidamente para a loja. E ele deixou a filha sob os cuidados de sua namorada, Alicia Owens. Durante sua ausência, Alicia ligou para o pai avisando que algo estava errado com a filha dele. Bailey imediatamente correu de volta para sua casa em Newcastle, Delaware, onde encontrou Iris inconsciente e entrou em contato com o 911. Depois de entrar em contato com os serviços de emergência, Bailey também ligou para a mãe de Iris, Emily, que chegaria à casa dele por volta do mesmo momento em que os primeiros socorristas chegaram. E quando chegou, Emily viu Alicia parada na parte de trás da ambulância, chorando. Bailey então contou para a mãe que a filha deles, Iris, estava vomitando antes de repente, ficar inconsciente. Iris foi levada às pressas para o UPMC, Hospital Jameson, em Newcastle, para tratamento. Mas cerca de 1 hora depois, ela precisou ser transportada de helicóptero para o UPMC Children's Hospital, em Pittsburgh. E apesar dos esforços dos médicos para salvar sua vida, Iris acabou falecendo 4 dias depois, em 29 de junho de 2023, devido à falência múltipla dos órgãos. Quando Iris chegou ao hospital, os médicos de emergência disseram à polícia que acreditavam fortemente que o estado dela havia sido causado por abuso infantil. Então, tanto Alicia quanto o pai de Iris foram levados para interrogatório. Quando a polícia conversou com Alicia, que era quem estava em casa com Iris no momento, ela disse que a menina tinha batido a cabeça depois de ter ficado rígida e caído da cama. No começo, Alicia disse que Iris não tinha batido a cabeça, e Bailey repassou essa informação para a operadora do 911. Mas então, durante a ligação, dava para ouvir Alicia intervindo e dizendo que a garotinha realmente bateu a cabeça quando caiu. Alicia contou à polícia durante o interrogatório que sentou Iris na cama para alimentá-la, e nesse momento, os braços e as pernas de Iris de repente começaram a ficar rígidos. A menininha então caiu de lado da cama e o peito dela afundou.
Alicia disse que imediatamente começou a fazer RCP e entrou em contato com Bailey, mas não ligou para o 911. Outra coisa é que o colchão do qual Alicia afirmou que Iris tinha caído ficava a apenas 15 centímetros de um chão acarpetado. Alicia também disse às autoridades que nem ela nem seu namorado Bailey nunca deixaram Iris fora de vista. Eles eram muito diligentes nos cuidados com ela. Ela chegou a dizer que não havia chance de Iris ter mexido em alguma coisa porque eles sempre mantinham os armários do banheiro trancados. Ela também foi solicitada pelas autoridades a fornecer o celular para a inspeção, e o fez. E durante o interrogatório de Bailey, ele disse às autoridades que achou estranho sua namorada não ter ligado para o 911 antes dele chegar em casa. Ele também disse que nas 24 horas antes de Iris ser levada ao hospital, ela havia vomitado 2 ou 3 vezes. Mas fora isso, ela estava normal. E mesmo que a história de Alicia não fizesse muito sentido, a polícia também estava com o celular dela em sua posse. Só em janeiro de 2024 é que uma prisão foi feita. Naquela época, Alicia foi finalmente presa e foi acusada de homicídio doloso, agressão agravada contra uma criança com menos de 6 anos de idade, colocar em risco o bem-estar de uma criança e agressão agravada contra uma criança com menos de 13 anos de idade. Alicia está atualmente detida sem direito à fiança e pode ser condenada à prisão perpétua. A família de Iris ficou eufórica porque Alicia finalmente havia sido presa depois de meses e meses de espera. Antes do anúncio da prisão de Alicia, a família de Iris espalhou placas, faixas e outdoors por todo o condado, tentando conseguir justiça para sua menininha. Então, foi determinado que a criança havia morrido por envenenamento por acetona, e a causa da morte foi homicídio. Os médicos disseram à polícia que Iris tinha um hematoma subdural, hemorragias retinianas bilaterais, acetona no sangue e seu corpo estava em falência de órgãos. Tudo isso aconteceu em algum momento durante o fim de semana, enquanto ela estava sob os cuidados do pai e de Alicia. A médica também disse à polícia que qualquer cuidador razoável teria notado mudanças cognitivas quase imediatas em Iris. E quando as autoridades vasculharam o celular de Alicia, encontraram inúmeras pesquisas no Google que ela fez de fevereiro a junho, o que significa que ela também havia pesquisado esses termos antes de Iris voltar para casa com bolinhas de água, pilhas e um parafuso na fralda. Essas pesquisas estavam relacionadas a produtos químicos venenosos para bebês. Alicia havia pesquisado perguntas sobre crianças que ingerem acetona ou removedor de esmalte. Ela havia pesquisado sobre produtos de beleza venenosos, bolinhas de água perto de mim, produtos venenosos para bebês e crianças. O que acontece se um bebê engolir uma pilha tipo botão, medicamentos que envenenam crianças, medicamentos que você não deve dar para bebês e mais. Essa mulher malvada também havia pesquisado como passar em um teste do polígrafo. Depois, ela apagou todas as pesquisas do histórico do celular. Felizmente, os investigadores conseguiram recuperar essas informações. O médico legista e o patologista forense também disseram que tanto o sangue quanto a urina de Iris estavam ácidos. O nível de acetona encontrado no sangue dela foi de 0,32%. Um nível letal para um adulto é de apenas 0,04 a 0,05%. Então, para uma criança de 18 meses, é ainda menos do que isso. Ela tinha uma quantidade enorme de acetona no organismo. A patologista forense também determinou que a acetona havia sido ingerida por via oral. E isso teria causado quase imediatamente vômitos, náusea, tontura e letargia. Se dada em quantidade suficiente, uma criança entraria em coma imediatamente. Agora, a polícia não prendeu Bailey Jacob em relação à morte de sua filha, pois não havia nenhuma evidência que o ligasse a isso. E ele já havia sido interrogado pelas autoridades várias vezes, e em todas as vezes foi muito cooperativo. No entanto, ao conversar com Bailey, a polícia identificou um possível motivo para o assassinato de Iris. Aparentemente, no dia em que ele deixou a filha sozinha em casa com Alicia, ele havia brigado com Alicia mais cedo. E então Alicia disse a ele que não estava recebendo atenção suficiente dele. A avó de Iris também acredita que Alicia tinha ciúmes do bom relacionamento de coparentalidade que Emily e Bailey tinham, o que é uma baita mesquinharia. Só estamos vivendo um dia de cada vez.
É simplesmente horrível. Isso é algo que não deveria acontecer com ninguém. Aquele lindo bebê. Candace e Frank Alfara seguram as lágrimas ao se lembrarem do dia em que sua filha Emily ligou para dizer que sua neta Iris, de 18 meses, que morava com eles, estava desacordada enquanto estava sob os cuidados do pai. Ela mudou nossas vidas, nos fez as duas pessoas mais felizes do mundo. Eu costumava dizer para Emily, eu achava que te amava. Eu dizia, desculpa, mas a Iris é ainda mais, e ela ficava brava. Acho que o Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente falhou. Agora que uma prisão foi feita, os Alfaras dizem que vão deixar a justiça agir. Enquanto eles concentram a atenção em manter viva a memória da pequena Iris, garantindo que isso nunca aconteça novamente. Queremos mudar a lei para evitar que isso aconteça. Pelo menos mudar até o ponto em que eles tenham que ter visitas supervisionadas se algo estiver errado. Emily prometeu. Emily fez disso o objetivo da vida dela. Garantir que as leis sejam mudadas e que a memória de Iris viva para sempre. Após a morte de Iris, sua tia-avó, Crystal Joseph, disse publicamente: "Não há justiça. A única justiça que pode existir neste mundo é salvar outra criança, porque não conseguimos salvar Iris." Ela também disse que a notícia da prisão de Alicia Owen não trouxe nenhum alívio para a família, porque eles ficarão para sempre paralisados pela dor. Ela continuou dizendo: "Sentimos falta da nossa preciosa Iris com todo o nosso ser e alma." No domingo, 2 de julho de 2023, uma vigília à luz de velas foi realizada para Iris Alfara no Riverwalk Park, em Newcastle. Durante a vigília, sua mãe, Emily, leu uma declaração na qual se referiu à filha como seu lindo anjinho e disse que nunca imaginou que estaria se despedindo da maior luz da sua vida. Emily também disse: "Você é uma das menininhas mais inteligentes que já conheci e inteligente além de qualquer comparação. Eu só rezo para que você esteja olhando por mim enquanto dedico minha vida a você. Eu te amo para todo sempre." E um serviço memorial privado também foi realizado para ela na funerária Ed e Don de Carbo, em Newcastle, e logo em seguida a pequena Iris foi cremada. Bem, obrigada por ouvir a história da Iris hoje. É simplesmente insano que uma mulher adulta possa sentir tanto ciúme de um bebê a ponto de sentir necessidade de tirar a vida desse bebê. Claramente, ela tinha inseguranças sérias no relacionamento com o Bailey, provavelmente porque estava tentando esconder a psicopata que ela realmente era. A pequena Iris era tão amada pela mãe, assim como por muitas outras pessoas. E é totalmente injusto que ela tenha perdido a vida de uma forma tão horrível nas mãos de uma pessoa tão egoísta. Sua vida girava totalmente em torno dessas crianças. Eu não sei o que deu errado, não sei o que mudou. Eu queria poder dizer que ela teve uma recaída, mas eu nem sei disso. Elijah Vu nasceu em 20 de agosto de 2020, filho de sua mãe, Katrina Bauer, e de seu pai, Jimmy Vu. Ele também tinha uma irmã mais velha, que nasceu em maio de 2017, e ela estava no espectro autista. Elijah amava caminhões, dinossauros, e sua cor favorita era azul. Ele também gostava muito de ir à praia. Diziam que Elijah era uma criança muito doce e carinhosa. A mãe de Elijah, Katrina, tinha um histórico de doença mental, antecedentes criminais em vários estados e um histórico de comportamento instável. Ela também havia sofrido uma lesão cerebral traumática. Sua família dizia que sua história mudava dependendo de quem era seu público. A mãe e o pai de Elijah se separaram quando ele tinha apenas 6 meses de idade, em fevereiro de 2021. Isso aconteceu depois que seu pai, Jimmy, foi preso por uma série de acusações. Depois, ele foi condenado por essas acusações, que incluíam agressão física a uma criança, posse de arma de fogo como condenado, agressão, perturbação da ordem, posse de THC com intenção de distribuir e posse de metanfetamina. Ele está cumprindo pena na prisão no Instituto Correcional de Oshkosh desde o início de 2023. Durante o relacionamento dos pais de Elijah, Jimmy teria sido abusivo com Katrina. Ela chegou a fotografar e postar nas redes sociais vários hematomas que havia recebido dele, mas depois que eles se separaram,
Katrina não tinha mais onde morar. Então, ela acabou perdendo a guarda tanto de Elijah quanto da irmã dele em abril de 2021. Ela acabaria recuperando essa guarda exatamente um ano depois, em abril de 2022. E durante esse período em que foram tirados da mãe, as duas crianças foram colocadas em uma família acolhedora. Então, em novembro de 2022, Katrina começou a sair com seu ex-namorado, que se chamava Jesse Vang. Jesse Vang tinha um histórico criminal que remontava à época em que ele era apenas um adolescente. Suas condenações incluíam abuso infantil, violação de fiança, conduta desordeira e até uma acusação federal de tráfico de drogas, pela qual ele passou 3 anos na prisão. Jesse recebeu sua acusação de abuso infantil em 2002 depois de ter agredido um outro detento juvenil que era 5 anos mais novo do que ele. Jesse tinha 17 anos na época, e o outro detento tinha 12 Katrina, e Jesse também tinha um histórico problemático juntos. Em 2015, a polícia respondeu a um chamado em Appleton, onde Katrina havia se escondido dentro de um banheiro, e chamou a atenção dos funcionários, que então acionaram a polícia. Quando as autoridades chegaram, a mãe de Elijah disse a eles que estava sendo assediada por 2 homens asiáticos, um deles sendo Jesse. Ela também relatou que os homens disseram a ela que ela era propriedade deles, e detalhou como seria levada para uma casa perto de Minneapolis, onde teria que se prostituir em troca de drogas e dinheiro. 2 meses após o ataque, Katrina pediu à polícia para não investigar o caso, dizendo que agora estava com Jimmy Vu e que Jimmy cuidaria disso. Porque, segundo ela, Jimmy era um alfa e Jesse estava abaixo dele em algum tipo de hierarquia. No entanto, os promotores ainda acabaram acusando Jesse pelo incidente no motel. Ele foi acusado de conspiração para cometer tráfico de pessoas e agressão de 2º grau. Mas o Estado acabaria retirando as acusações contra ele, porque ele já havia sido indiciado em um tribunal federal e detido em Minnesota por acusações de conspiração para distribuir metanfetamina. Então, por que a Katrina voltou a vê-lo? Não faço ideia. Você ficará ainda mais surpreso e confuso ao saber o que ela pediu a ele depois, especialmente com esse histórico. Ultimamente, Katrina estava com dificuldades para lidar com Elijah e sua irmã. Como a irmã dele estava no espectro autista, ela frequentemente tinha explosões violentas e crises emocionais. Isso estava se tornando exaustivo, tanto emocionalmente quanto fisicamente para Katrina, e ela mesma admitia isso. Chegou ao ponto em que tudo o que ela fazia era gritar com a filha. Uma vizinha de Katrina também confirmou que isso era verdade. Tudo o que ela fazia era gritar. No entanto, era com as 2 crianças que ela gritava constantemente. Essa vizinha morava no apartamento abaixo de Katrina e seus 2 filhos, em Wisconsin, Dells. E disse que teve que chamar a polícia várias vezes por causa do quanto conseguia ouvir Katrina gritando com seus filhos. Ela também disse que sabe que vários outros inquilinos também chamaram a polícia, porque não só ouviram ela gritando com as crianças, mas também a viram puxando elas pelos braços. E toda vez que a polícia ia até a casa para verificar as coisas, Elijah e sua irmã só eram ainda mais xingados depois que eles iam embora. Muitas vezes, os vizinhos viam as crianças no quarto delas, batendo na janela, acenando e querendo apenas dizer oi, porque se sentiam tão sozinhas e isoladas. Então, Katrina estava claramente longe de ser uma boa mãe. Mas aí, em fevereiro de 2024, ela fez algo completamente estúpido e absolutamente sem lógica. Katrina ligou para o namorado dela, Jesse, e pediu para ele ficar com o filho dela, Elijah, por alguns dias para ensinar a ele como ser um homem. Ele tem 3 anos, só 3. Mas, de acordo com Katrina, o garotinho vinha apresentando comportamentos ruins e ela esperava que Jesse pudesse ajudar a mudar isso. Então, no dia 12 de fevereiro de 2024, Katrina deixou seu filho Elijah com o criminoso condenado e conhecido traficante de pessoas, Jesse Vang. Jesse morava em um apartamento na altura do número 3900 da Mishcot Road, em Two Rivers. A mãe disse a Jesse que planejava buscar Elijah de volta, 11 dias depois. Em 23 de fevereiro, mais 3 dias antes disso, Elijah desapareceria. Na manhã de 20 de fevereiro, às 11 horas, Jesse ligou para o 911 e disse que o menino estava desaparecido. A última vez que ele viu Elijah foi por volta das 8 horas. Quando ele pediu ao garotinho para ficar ao lado da cama e rezar. Jesse então adormeceu, e quando acordou horas depois, Elijah havia sumido.
Um alerta Amber para o menino de 3 anos foi imediatamente emitido e as buscas por Elijah começaram. Tanto Jesse Vang quanto a mãe de Elijah, Katrina, foram levados pelos detetives para interrogatório. Quando a polícia falou com Jesse, que era a última pessoa que se acreditava ter visto Elijah, ele disse a eles que na noite anterior havia trocado a fralda de Elijah por volta das 8 ou 9 da noite. E então ele colocou o menininho de castigo antes da hora de dormir. Então, enquanto Elijah ficou parado recebendo seu castigo, Jesse foi para outro cômodo, assistiu a um filme, tomou 3 cervejas e engoliu um relaxante muscular para ajudar a dormir. Na manhã seguinte, Jesse acordou por volta das 7h30 e preparou seu próprio filho com necessidades especiais para a escola. Depois, ele levou o filho até o ponto de ônibus quando saiu de casa. Elijah estava dormindo no futon, e quando Jesse voltou às 8 horas da manhã, ele e Elijah tomaram café da manhã juntos. Depois disso, o garotinho foi instruído a se ajoelhar aos pés da cama e rezar. Enquanto Jesse foi para o outro cômodo e acabou adormecendo, deixando Elijah completamente sem supervisão. Então, quando Jesse acordou de seu cochilo horas depois, Elijah não estava em lugar nenhum, e o cobertor vermelho e azul do menino também havia sumido. Quando os detetives perguntaram a Jesse sobre a disciplina que Elijah recebia, ele disse que muitas vezes consistia em Elijah ficar parado em um lugar de 1 a 3 horas e rezar ou repetir várias vezes: "Desculpa, mamãe." Além disso, a polícia descobriu que o menino de 3 anos ainda não sabia usar o penico e era alimentado principalmente com mamadeira. Elijah também não tinha permissão para brincar com o único brinquedo que Jesse tinha em casa. Porque ele estava em um castigo constante durante aqueles 11 dias, era para ele ficar lá, um absurdo. Então, ao conversarem com Katrina, mãe de Elijah, as autoridades receberam declarações contraditórias. Tanto em relação ao paradeiro dela, quanto aos acontecimentos que levaram ao desaparecimento de Elijah. Katrina também tentou defender sua decisão de mandar Elijah para a casa de Jesse, dizendo que tinha conversado com Jesse sobre os limites das punições que ela não queria que ele usasse com seu filho. Mas a verdade é que Katrina sabia das táticas disciplinares que Jesse usava, e mesmo assim mandou seu filho de 3 anos para lá por motivos disciplinares. Ela também sabia da falta de cuidado que Elijah receberia enquanto estivesse na casa de Jesse. Como parte da investigação, os detetives também iriam vasculhar os celulares de Jesse e Katrina. Foi aqui que eles descobriram que Katrina havia mentido para eles sobre seu paradeiro, porque na verdade ela estava presente em Two Rivers, em alguns dos dias em que Elijah também esteve lá, na casa de Jesse. Os registros de celular também indicaram que Jesse havia informado Katrina sobre um incidente em 17 de fevereiro, no qual Elijah havia enchido demais a fralda. Isso levou Jesse a dar um banho frio nele como punição. Aparentemente, Katrina esteve na casa de Jesse logo após esse incidente, em 17 de fevereiro, e ela admitiu ter visto seu filho naquele momento. Ela também esteve na casa de Jesse no dia anterior, 16 de fevereiro. Outra troca de mensagens foi encontrada entre os dois, na qual Jesse diz para Katrina confiar nele e afirma: "Eu vou garantir que ele me odeie." E estando lá, ela responde: "Não quero que ele te odeie, só que ele te tema." Jesse então disse para ela: "Ele me temia, mas não me respeitava. Agora estou fazendo ele me respeitar." Também havia uma fotografia que tinha sido apagada, mas foi recuperada do celular de Katrina. Ela estava datada de 14 de fevereiro. Ela mostrava Elijah vendado, deitado em uma cama, e ele tinha o que pareciam ser hematomas na cabeça, no pescoço e no braço. Também havia outra foto do dia seguinte, 15 de fevereiro, que mostra Elijah em pé em um canto, usando apenas uma fralda cheia, e ele está rezando. As autoridades estavam realizando uma investigação intensa tentando localizar Elijah. A busca extensa deles pela área incluiu o uso de cães, drones sobrevoando a região e buscas nos rios. A polícia de Two Rivers prometeu que reviraria cada pedra. Além disso, eles acabariam realizando buscas em aterros sanitários próximos, assim como no ferro velho Avery, o mesmo que pertence à família de Stephen Avery. Centenas de voluntários também participariam das buscas por Elijah, que se expandiriam além do condado de Manitowoc, alcançando regiões vizinhas. Além das buscas, as pessoas mostraram apoio com fitas e luzes azuis e verdes pela cidade.
Azul era a cor preferida de Elijah, e verde simboliza a esperança pela recuperação de crianças desaparecidas. Dias após Elijah ser dado como desaparecido, sua mãe Katrina, de 31 anos, foi presa e acusada de negligência infantil, ficando detida sob fiança de $15 mil. Jesse Vang, de 39 anos, também foi preso, é claro, e foi acusado de negligência infantil. Ele ficou detido sob fiança de $20 mil em dinheiro. Então, algumas semanas depois, em março, a acusação inicial de negligência infantil contra Katrina foi alterada para negligência infantil crônica. Depois que foi descoberto que, em 16 de fevereiro, Katrina deixou Elijah completamente sozinho no apartamento de Jesse, enquanto ela e Jesse foram para vários lugares pela cidade de Manitowoc, uma acusação adicional de negligência infantil também foi acrescentada, e essa acusação era em relação à sua filha de 6 anos. O motivo dessa acusação foi porque surgiram evidências de que Katrina deixou sua filha de 6 anos sozinha em um carro por aproximadamente 1 hora no dia 14 de fevereiro. Durante esse tempo, o carro estava desligado no frio. Afinal, era fevereiro em Wisconsin, e as temperaturas naquele dia estavam entre 27 e 30 graus Fahrenheit. Ela deixou a filha no carro para poder entrar no apartamento de Jesse e ter relações com ele. Isso foi descoberto depois que a polícia encontrou uma mensagem de texto em que Katrina disse a Jesse que ia deixar o carro desligado, para que nenhuma luz ficasse acesa e não chamasse atenção. Ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas fez mesmo assim. 2 acusações adicionais de obstrução da justiça também foram atribuídas a Katrina. E isso se baseou no fato de que ela inicialmente disse a Jesse para não cooperar com as autoridades na busca por seu filho. Se isso não mostra culpa, não sei o que mostra. Durante a mesma audiência em que essa informação foi revelada, o advogado de Katrina também entrou com um pedido para que sua fiança de $15 mil fosse reduzida para apenas um termo de compromisso. Ele alegou que ela não representava perigo para o público nem risco de fuga. A mãe de Katrina, Jody Bauer, no entanto, discordou dessa opinião, e uma declaração que ela havia escrito foi lida em voz alta no tribunal. Nela, Jody explicou por que considerava a fiança da filha justa e não via motivo para reduzi-la. Ela afirmou que Katrina lutava contra a ansiedade e depressão há anos e era conhecida por ter um comportamento instável. A própria Jody disse que foi vítima de abuso verbal e psicológico por parte de sua filha durante muito tempo. Os maus tratos eram tão graves que Jody pediu ao tribunal para emitir uma ordem de restrição caso sua filha fosse liberada sob fiança. A mãe de Katrina também revelou ao tribunal que sua filha cortou todos os laços com a família em outubro de 2022 após anos de comportamento instável. Em uma parte da declaração da mãe de Katrina, dizia até que, neste momento, em vez de se unir e procurar seu filho, Katrina sente a necessidade de reiterar o quanto Jesse é um bom rapaz. Ao se aliar a ele, ela poderia potencialmente ter acesso à família estendida dele e a possibilidade de fugir da região. Com base na declaração da mãe de Katrina, assim como nas ações de Katrina durante o desaparecimento do filho, o pedido para reduzir sua fiança foi negado. Na minha opinião, ela deveria ter sido mantida sob fiança ainda maior. A polícia ainda estava fornecendo atualizações diárias online sobre a busca por Elijah após uma semana sem sucesso em encontrá-lo. O FBI começou a oferecer uma recompensa de $15 mil por qualquer informação que levasse a Elijah ou à prisão e condenação de qualquer pessoa envolvida em seu desaparecimento. O Manitowoc County Crime Stoppers também estava oferecendo uma recompensa de $10 mil. Em 4 de março, as autoridades pediram ao público que verificasse gravações de câmeras de segurança, pois buscavam um veículo de interesse. Eles anunciaram que era um Nissan Altima bege, 4 portas, ano 1997 com placa de Wisconsin, começando com A e terminando em 0. Nesse momento, as autoridades já estavam com o Altima em sua posse e confirmaram que ele não pertencia nem a Jesse nem a Katrina. Mas eles esperavam que o público tivesse imagens capturadas no dia 19 de fevereiro, em qualquer horário entre 2 da tarde e 9 da noite. No dia anterior ao sumiço de Elijah, não achei mais informações sobre esse veículo de interesse, mas estou presumindo. A polícia acreditava que Jesse e Katrina, ou ambos, usaram esse veículo para se livrar do corpo de Elijah. Mais ou menos na mesma época, foram divulgadas fotos que mostravam Elijah e Jesse em imagens de câmeras de segurança, apenas alguns dias antes do desaparecimento de Elijah.
O dono da Ross Auto Services reconheceu o nome de Jesse Vang quando surgiram notícias sobre o desaparecimento de Elijah e, ao revisar seus registros, descobriu que Jesse era um cliente recente. Ele foi lá instalar um sistema de bloqueio de ignição, que é basicamente um bafômetro para carros. O dono da oficina lembra dos dois entrando e disse que Elijah ficou quieto e sentou-se em uma mesa com Jesse quase o tempo todo. Ele também disse que não se lembra de nada estranho em nenhum dos dois. O dono, então, revisou as imagens das câmeras de segurança e encontrou gravações de Jesse e Elijah entrando em sua oficina no dia 16 de fevereiro. Também havia recibos que mostravam que Elijah e Jesse estiveram em um McDonald's, também em Two Rivers, naquele dia. Esse foi o mesmo dia em que a polícia já havia descoberto que Katrina estava na cidade, enquanto a busca por Elijah continuava. Ainda sem sucesso nas buscas, o cobertor azul e vermelho dele foi encontrado na Goodwin Road, a cerca de 6 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. Esse era o cobertor com o qual Jesse disse às autoridades que Elijah havia desaparecido. Além disso, a recompensa por informações que levassem à descoberta de Elijah ou à prisão de envolvidos em seu desaparecimento havia aumentado, chegando a $40 mil graças a vários doadores locais. O dia em que o alerta Amber foi emitido ficou gravado na memória de Jodi, mas o que realmente chamou a atenção foi como a filha dela reagiu. Ela estava calma, estava sim. Acho que os investigadores me ligaram naquela noite e disseram que ela estava fria. Se ela estava distante ou em negação, eu não sei. Dizem os investigadores. Katrina mandou Elijah ficar com o namorado dela, Jesse Vang, em Two Rivers para aprender a ser um homem, contou Vang à polícia. Quando ele acordou de um cochilo em 20 de fevereiro, o garoto havia sumido. Faltava o instinto materno, a raiva, o instinto, a histeria. Isso me incomodou muito. Quando você conversava com ela, ela perguntava: onde está Elijah? Ela ainda queria saber onde ele estava. Naquele momento, ela ainda estava sangrando. Ele simplesmente saiu pela porta. É uma teoria. A polícia de Two Rivers disse à 12 News que descartou essa hipótese e não acredita em sequestro da criança de 3 anos. Eu não acho que Trina saiba mais. Porque eu acho que ela já teria contado até agora. Jodi acredita que só obterá respostas se sua filha receber cuidados de saúde mental. Até conseguirmos fazer ela distinguir o que é real e o que não é, não vamos saber. Então, em julho de 2024, Katrina pediu novamente ao tribunal para reduzir sua fiança de $15 mil para apenas $5 mil, mas isso foi novamente negado pelo juiz. Katrina Bauer apareceu no Tribunal do Condado de Manitowoc por Zoom e sua nova advogada, Amber Grotz, pediu que a fiança fosse reduzida de $15 mil para $5 mil. Katrina Bauer é mãe de Elijah Vu, de 3 anos, que desapareceu em 20 de fevereiro. Ela foi acusada de negligência infantil, mas não diretamente pelo desaparecimento dele. Acredito que isso é suficiente para garantir a presença dela, especialmente considerando seus vínculos com a comunidade e com o Estado. O Estado se opôs à moção e o pai de Elijah, Jimmy Vu, também se pronunciou no tribunal. Vou ter que pedir que negue a fiança, dado o fato de que meu filho ainda está desaparecido. Preciso de respostas imediatas, e acho que Katrina Bauer tem uma resposta. O juiz Roberto Dewayne negou reduzir a fiança, mas mudou uma condição. Proibiu Bauer de contato com menores de 18 anos, exceto sob supervisão com seus filhos. Só que neste caso, o contato supervisionado teria que ser previamente organizado, ou então não seria permitido. Durante as buscas, o 4º aniversário de Elias foi celebrado em um evento comunitário em Appleton em 25 de agosto e depois, em 13 de setembro de 2024, em Two Rivers. A polícia anunciou que restos humanos haviam sido encontrados por um caçador em uma propriedade privada apenas alguns dias antes, e foi confirmado que pertenciam a Elias. Os restos foram achados em uma área densamente arborizada a cerca de 5 quilômetros da casa de Jesse Vang. Obrigado pela presença de todos. No último sábado, o xerife Hartwig me ligou imediatamente ao saber que seus agentes estavam indo para investigar um relato de restos esqueléticos encontrados por alguém na cidade de Two Rivers. Com a noite se aproximando, toda a área foi bem isolada e vários recursos foram reunidos para investigar. Por fim, um antropólogo forense do Laboratório de Criminalística do estado de Wisconsin conseguiu confirmar que o crânio e os ossos eram restos humanos.
No domingo, minha equipe auxiliou o Departamento do Xerife do Condado de Manitowoc, o Departamento de Justiça, a Divisão de Investigação Criminal e o Laboratório de Criminalística de Wisconsin na recuperação desses restos mortais e de quaisquer evidências associadas. Nossa equipe pretendia, antes de tudo, notificar a família sobre a descoberta e depois informar o público. No entanto, antes disso, relatos foram divulgados nas redes sociais e em outras plataformas, alguns dos quais eram falsos, e a maioria ainda não havia sido confirmada. Embora consideremos importante compartilhar informações com o público, nossa prioridade é Elias, a integridade da investigação e a comunicação com a família. Esses são os fatos que posso compartilhar. Uma pessoa encontrou os restos mortais em uma propriedade privada ao preparar o terreno para a temporada de caça. Essa terra não ficava na propriedade do acampamento de escoteiras Manitou, mas sim em uma área densamente arborizada, com muita vegetação rasteira, logo ao norte de Manitou. Esse local fica a pouco mais de 5 quilômetros a noroeste de onde ele foi originalmente dado como desaparecido. Essa área já havia sido vasculhada várias vezes, como foi relatado, por buscas das autoridades, por buscas particulares, pelo proprietário da terra, por via aérea e com várias equipes de busca e resgate. Apesar de todos esses esforços anteriores e ao longo de diferentes condições e estações do ano, continuamos procurando e até tínhamos buscas programadas já para a próxima semana. Os restos mortais, achados pelo caçador e recolhidos pelas autoridades, foram enviados ao Laboratório de Criminalística de Wisconsin para testes de DNA e identificação. É com o coração pesado que anuncio a vocês hoje. Esses restos mortais foram identificados como Elijah Vu. A área onde encontraram o corpo de Elijah já tinha sido vasculhada diversas vezes. Então, ou passou despercebido várias vezes, ou foi colocado lá depois que a área já havia sido liberada. A mulher que hoje mantém seu cavalo aqui, ela conta para nós. Katrina Bauer, mãe de Elijah, já morou nessa propriedade, bem em frente ao local onde as autoridades dizem que um caçador encontrou aqueles restos humanos. Sábado, o Canal 12. O noticiário obteve uma foto de Katrina Bauer segurando o pequeno Elijah e a mão de uma garota não identificada. A mãe dela, a avó de Elijah, confirmou que a filha realmente morou lá por um tempo. O corrimão azul e os degraus de cimento na frente combinam com a propriedade em frente à área arborizada onde um caçador encontrou restos mortais. Veja, o helicóptero do Canal 12 mostra com exclusividade investigadores vasculhando a área arborizada do outro lado da rua, domingo à noite. Na zona rural do condado de Manitowoc, uma unidade móvel de comando reuniu vários veículos das autoridades perto do acampamento Manitou. A mãe de Elijah, Katrina, também fez uma declaração depois que o corpo do filho foi encontrado. Ela disse que estava simplesmente devastada com as notícias recentes e que continuava tendo esperança de que ele seria encontrado com vida. Após a descoberta do corpo de Elijah, um memorial cresce em frente à antiga casa dele enquanto a comunidade lamenta sua perda. A polícia ainda não forneceu um prazo para quando poderá determinar ou divulgar a causa da morte dele. Bem, obrigada por ouvir a história do Elijah hoje. Eu realmente acho que a mãe dele, Katrina, sabe mais do que está deixando transparecer. Eu acho que ela estava lá quando o Elijah morreu, ou chegou logo depois para ajudar a se livrar do corpo dele. Essa suposta mãe praticamente convidou o Jesse para machucar o filho dela. Ela sabia exatamente do que ele era capaz, mas mesmo assim pediu para ele disciplinar o filho dela, Elijah. Ainda não entendo por que ela continuava com ele depois do que ele fez com ela. Deixar o filho dela ficar com Jesse não foi só extremamente irresponsável, mas sinceramente insano. O que você acha Katrina estava envolvida na morte do filho dela ou no encobrimento da morte dele? Ou ela só sabia sobre isso e guardou o segredo para Jesse? Obrigada a todos que apoiam a Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso.
Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.